Bom, e outra pessoa que pode falar muitíssimo bem desse assunto é a nossa convidada aqui, a vereadora Luciana Boatê. Aí você, vereadora, por Pois favor, é, me corrija se eu pronunciei o seu nome correto, mas ela também, feminista, de Boatê, luta, claro. tá na lida e Sim, pode sim. contribuir muito para essa nossa conversa aqui. Boa noite, vereadora, tudo bem? Aliás, Seja foi muito bem-vinda. providencial que ela viesse agora, né? Boa noite, tudo Luciana, bem? prazer enorme ter você aqui conosco. Você Prazer é podia, meu estar inclusive, aqui. Luciana, Falam muito obrigado pela sua certinho o meu presença. sobrenome. Desculpa, eu não te escutei. Boatê, né? Isso. Porque a Thalita é quase uma francesa, ela morou anos em Paris, então qualquer nome francês ela identifica na mesma hora. Isso é bom. Mas é isso. Luciana, foi ótimo você ter chegado aqui bem nesse momento, que a gente está discutindo, está tendo uma treta aí do João Manuel com o Nidorix, e uma das coisas que o Nidorix coloca é de que ele considera o feminismo um movimento burguês, um movimento da burguesia, uma inserção da burguesia, e que tem muito pouco respaldo com a realidade da mulher trabalhadora. Esse é um conceito equivocado no todo ou ele tem razão de ser? Totalmente equivocado. Eu estou aqui aplaudindo a Thalita, tudo que ela falou eu concordo. Acho que ela trouxe todos os elementos aí para questionar essa afirmação e esse diagnóstico, né? Que o que se atribui, a crítica que ele faz, na verdade, é uma leitura de uma parte do feminismo que foi, por assim dizer, né, foi cooptada pelo capitalismo. Inclusive, essa parte que a gente nem se identifica, que, na verdade, é uma questão da mulher até pelo consumo, entregue flores no dia das mulheres. E nós, da classe trabalhadora, vamos defender que o Dia das Mulheres é um dia de luta das mulheres, não um dia de homenagens ou de algum tipo de preferência para as mulheres. Né? É um dia de luta que vem do histórico também da luta das mulheres socialistas, na luta por melhores condições de trabalho, na organização das mulheres, e que, inclusive, se a gente for olhar para a história da União Soviética, você tem uma grande também, da Revolução Russa, da União Soviética, teve um impacto muito importante da luta das mulheres, quando se pensava, né, na construção da nova estrutura social que estava sendo construída, se pensou em lavanderias coletivas, toda a organização de mulheres foi essencial para a construção, a legalização do aborto também, que foi uma conquista ali da Revolução Russa. Então, eu diria, inclusive, que a luta das mulheres e o feminismo está muito mais identificado com as lutas socialistas do que com as lutas em defesa do capitalismo, com lutas liberais ou com uma perspectiva liberal. Mas o capitalismo, como ele é hegemônico, ele vai tentando cooptar tudo, inclusive transformar em mercadoria. São as lojas que vão dizer desconto no Dia das Mulheres, compre batom, dê uma flor, que vão, inclusive, tentar lucrar com esse Dia das Mulheres, mas que a gente reivindica como um dia internacional, que também tem isso. E eu queria lembrar também um elemento, na Argentina, inclusive, uma das constituições que se faz é a ideia da greve geral de mulheres no dia 8 de março, que é a ideia também que se as mulheres mostrarem forças e pararem, a gente vai estar, e as argentinas constroem isso, que é algo que a gente tentou fazer no Brasil faz alguns anos, a gente precisa voltar a fazer esse debate, né? Como se as mulheres pararem também, as engrenagens param, né? Mostrando a importância da força de trabalho feminina, inclusive para essas lutas e essas reivindicações. O instrumento da greve, que é um instrumento nosso, né? Certo, muito bem colocado. Luciana, eu queria aproveitar a sua presença também, né? A gente não pode fugir, não pode nem deve fugir do assunto do momento, que é a questão do julgamento do Bolsonaro, mas tem um movimento lateral bastante deletério, bastante perigoso, eu acho, que está se aproveitando do momento do julgamento do Bolsonaro e as forças ultra-reacionárias da extrema-direita, comandadas pelo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e elementos do Centrão e o presidente da Câmara, Hugo Mota, estão se articulando para causar uma enorme confusão e tentar emplacar um movimento de lei de anistia. Não só para anistiar as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, que estão sendo encarceradas e condenadas a 14, 15, 16 anos de prisão, mas o próprio Bolsonaro. Como é que a esquerda deve se comportar nesse momento? Como é que o governo deve se comportar nesse momento? E de que maneira a gente, nós todos, brasileiros decentes, devemos
do seu ponto de vista, reagir a essa movimentação, Luciana? Bom, a questão da anistia ela é histórica no Brasil, né? Ou seja, o Brasil tradicionalmente sempre trabalhou com a perspectiva da anistia, né, como uma forma de solucionar os seus conflitos. Então, a gente tem que lembrar, em especial, da última ditadura que tivemos, a ditadura empresarial militar, né, que terminou, se a gente for botar na verdade, só termina com a nova Constituição, dentro dos formatos, né, da chamada redemocratização, ela termina com um aparelhamento e com uma coordenação e um acordo com os militares que deram golpe. E que um dos motivos da gente não ter, até hoje, não ter conseguido romper com esse passado, fazer uma justiça radical de transição para conseguir, né, inclusive, responsabilizar todas as violações de direitos, todo o impacto na população brasileira, em especial na classe trabalhadora, né, em especial com quem lucrou com a ditadura, né? Essa denominação da ditadura empresarial militar também fala dessas forças políticas, a gente pensar aí o que foi esse cenário de redução das liberdades, na qual o capitalismo e os grandes empresários lucraram mais do que nunca, né? Ou seja, a ausência, toda essa lógica da empresarial militar diz respeito aos interesses que estavam em jogo. Não foi o golpe só militar, né? Foram as forças econômicas que, naquele momento histórico, também quiseram fechar o regime e reduzir, né, os espaços de liberdade. Nesse sentido, quando a gente vê o que aconteceu hoje, quando a gente olha para essa figura como Bolsonaro, eu acho muito importante trazer esse elemento da necessária afirmação de que se curvar a uma lógica supostamente de pacificação, ou dizer que vai haver, então, um acordo para anistiar as graves violações, né, vamos dizer, as regras do jogo, como estão colocadas hoje, que isso, na verdade, faz parte de um passado que ainda está muito presente, né, que é de uma lógica extremamente excludente e autoritária. E quando a gente vê Tarcísio à frente desse processo, ele que representa toda uma burguesia paulista, ele que vem representar os interesses da Faria Lima, que esteve nas capas dos jornais policiais recentemente. Eu quero falar isso, Leandro, porque né, os meios de comunicação costumam afirmar que a criminalidade é na favela que se combate a criminalidade, mas a criminalidade está na Faria Lima. A maior criminalidade que a gente tem hoje, ela está justamente nesses empresários que lucram como nunca. E, nesse sentido, o que Tarcísio está tentando fazer, ela sai de São Paulo, sabe lá quem paga, né? Ele devia estar trabalhando, né, em São Paulo, ele pega um avião para Brasília, eu acho que isso, inclusive, tinha que ser investigado, para fazer lobby. O Falcão entrou com uma ação para investigar isso. Para fazer lobby, exatamente. E, nesse sentido, entender que quem quer se beneficiar com essa anistia é essa lógica da extrema-direita aliada com uma força importante, que hoje é o que sustenta o Centrão, e os altos interesses dessa burguesia paulista, que hoje está, inclusive, representada por Tarcísio. Né? Tarcísio tentando se equilibrar entre uma burguesia, vamos dizer assim, mais liberal, e uma burguesia apoiadora da extrema-direita, que quer um fechamento ainda maior do regime. Eu entendo que, nesse cenário, o papel da esquerda é se colocar frontalmente contra qualquer tipo de anistia, por entender que deve haver a responsabilização, e a gente deve reivindicar que essa responsabilização, inclusive, ela sirva para afirmar essa trama que foi engendrada, que não foi só o interesse político de Bolsonaro, foram interesses econômicos que foram aliados aos interesses de Bolsonaro, e que a gente vem passando por esse processo com muita dificuldade, né? Vamos dizer, essa conjuntura hoje nos coloca num momento de estar ainda numa perspectiva de
estar com uma... E eu defendo, né, precisamos estar atentos e fortes a esse aumento do poder da extrema-direita, que hoje mobiliza massas no país. Eu acho que a gente da esquerda tem que estar fazendo essa resistência, essa contraposição a essa lógica da direita, que cada vez a gente espera, a gente tem que frear esse avanço da extrema-direita, dessa lógica que está claramente, no meu entender, hoje aliada, né? Sempre esteve, mas eu acho que a figura do Tarcísio é essa combinação dos interesses da alta burguesia, da Faria Lima, com a extrema-direita, né? A aliança do PP com o PL e com o Centrão aí, que também é um ator no país que age pelos seus próprios interesses, né? Você acha, por exemplo, Luciana, que, embora possa provocar uma catarse emocional no país, e com toda razão a prisão do Bolsonaro, a sentença, a condenação do Bolsonaro, desses militares golpistas, você acha que essa é a solução final para esse problema do golpismo no Brasil, ou há questões estruturais que terão que ser enfrentadas depois da prisão do Bolsonaro para que novos Bolsonaros não aconteçam na política brasileira? A questão estrutural ela sempre vai caminhar, a gente sempre vai precisar estar pensando nela, né? Isso faz parte, né, da nossa reflexão. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, dos fatos que ocorreram, eu acho muito importante a gente compreender, enfim, o Supremo não é nenhum tribunal revolucionário, o Supremo é um tribunal burguês, repleto de limitações, né? E que na história do país, por exemplo, na ditadura, nós vimos que o Supremo foi um dos alvos de ataque, mas o Poder Judiciário está sempre representando os interesses, né, da burguesia, os interesses dos donos do poder, os interesses dos capitalistas. Mas nesse cenário que a gente está vendo hoje, o Supremo Tribunal Federal, diante dessa forma de atuação da extrema-direita, está sendo ainda vamos dizer, quem está colocando os limites a essa liberdade de atuação da extrema-direita, e o que tem vindo do outro lado é uma tentativa de negação do próprio golpe ou de negação de que tenha havido violência para tentar dizer que não seria crime, né? As falas dos advogados ontem e anteontem foram todos nessa linha. É quase que o Bolsonaro dizendo que o advogado Bolsonaro dizendo que não agiu, não teve violência, o outro negando, o outro dizendo que tentou conter Bolsonaro, mas o fato é que tem muitos elementos de prova, são abundantes, eu diria. É claro que que esse processo ele é um processo que não se dá num só dia. A gente remonta todo o início desse processo desde lá, o final do governo Bolsonaro, quando a questão dos quartéis. Então, todo esse processo que culminou no que o Supremo hoje analisa como um crime contra o Estado Democrático de Direito, ele vem, como é formalmente definido pelo Código Penal, ele vem de um processo e há muitos elementos. Desde a leniência das Forças Armadas com os acampamentos, que já mostravam uma radicalização e uma instrumentalização de massas de manobra, passa por discursos do Bolsonaro já repleto de golpismo, toda a campanha contra as urnas eletrônicas. E eu acho interessante aqui, Leandro, quando a gente fala desse processo, né, que culminou com essa acusação de golpe, é que quando eles falam, inclusive, sobre... Porque nós podemos questionar, né, e na esquerda nós temos que questionar esse processo democrático. Ele é um processo extremamente limitado de democracia. Essa não é a democracia que a gente acredita. A democracia é muito mais do que esse processo político que está estabelecido hoje nos marcos liberais burgueses do conceito de democracia. Mas vejam, se a gente for olhar para a forma como o Bolsonaro, inclusive, fazia a crítica, ele criticou e dizia que as urnas eletrônicas seriam falsas, mas ele não critica quem foi eleito para o parlamento com essas mesmas urnas eletrônicas. Então, ele instrumentaliza a linguagem também para o que o beneficia. E a estratégia de comunicação da extrema-direita é da desinformação, processo também que vem desde a Covid, né, da negação da Covid, negação dos dados de saúde. Então, é um processo muito, muito arriscado e muito perigoso,
porque está colocando está conseguindo mobilizar uma massa alienada, né, uma massa alienada de apoiadores da extrema-direita, de extrema violência, baseada em desinformação, e ele consegue, a partir dessas, inclusive, falas e mobilizações públicas, ele consegue aí aliados para tentar dar esse golpe. Foi o que ele fez. E a tentativa de golpe já é criminalizada nos marcos do tipo penal. Eu também, como professora de direito penal, fico analisando esses elementos, né? E, nesse sentido, o que a gente vê é que, com base na desinformação, ele já tinha um decreto para aumentar os poderes dele, criar, né, aí mecanismo, ou seja, ele usa do próprio discurso da democracia para negar a democracia. Ele usa desse discurso da liberdade de expressão, dos direitos e garantias individuais, para querer minar a própria democracia, ainda que mínima, que nós temos no país, uma democracia ainda de baixíssima, né, baixíssima intensidade, uma democracia frágil, mas ele usa todos esses instrumentos da própria democracia para negar essa democracia e se estabelecer na forma de o que ele pretendia era criar um novo formato de ditadura militar, sem botar tanque na rua, é um novo formato, né? E num movimento internacional que a extrema-direita está aplicando esse mesmo método em vários países, né? Vamos dizer, são novos formatos de golpe, que vistos separadamente não tem mais a característica que nós tínhamos anteriormente, mas trazendo esses novos elementos, utilização das próprias redes sociais. Então, é um processo muito perigoso, porque ele prega, né, redução ele alega liberdade de expressão, mas ele está pregando, ele quer perseguir, ele quer implementar a escola sem partido, ele quer pegar as escolas, como o Tarcísio vem fazendo em São Paulo, militarizar as escolas. Então, é um momento muito perigoso e que nós precisamos estar atentos e fortes para resistir. Você não acha, Luciana, que as respostas, na verdade, institucionais e políticas são muito frágeis para um movimento tão poderoso como esse da extrema-direita no mundo e no Brasil? Né? Principalmente, pegando o caso do Brasil, assim, a gente está combatendo o bolsonarismo, fazendo críticas, lutando para o Bolsonaro ser preso, mas, por exemplo, o estamento militar brasileiro continua absolutamente intocado na sua doutrina de segurança nacional da época da Guerra Fria, da ditadura, formando anualmente centenas de oficiais, sargentos e praças que pensam exatamente como o Bolsonaro. Você acha possível resolver esse problema sem mexer, por exemplo, na questão militar? Olha, eu concordo totalmente com você, e eu estou com alunos, inclusive, estudando esse tema, assim, como a gente não fez essa transição, nós não temos uma democracia por completo, nós não fizemos uma transição democrática por completo, e, diferentemente de outros países da América Latina, o Brasil foi o que talvez tenha mantido mais intocado, né, o setor militar. Se a gente for olhar em outros países, houve mudança. A Argentina teve um processo muito importante. E no Brasil, os discursos militares, eles são discursos, ainda como você falou, da Guerra Fria. Eu tenho uma pesquisa sobre a justiça militar na ditadura, e eles tem um caso dos chineses, que foi aqui no Rio de Janeiro, foi um caso... A acusação era que os chineses eram comunistas e que, portanto, os chineses eram empresários chineses que vieram ao Brasil, eles transformaram isso numa acusação de ser comunista, e eles foram condenados, e os bens deles foram depois confiscados, né, num processo absolutamente arbitrário, com esse discurso ideológico, dizendo que, por serem comunistas, isso era um crime, eles tinham que ser criminalizados. Quando a gente olha também nas disputas que estão colocadas hoje, então, dessa extrema-direita, o comunismo, inclusive, é um dos elementos que eles se utilizam, por exemplo, acusar, dizendo que o Lula é comunista e que, portanto, e a questão das relações com China, esse apego e essa adoração que ele tem por Donald Trump, né, isso é um discurso ainda dessa época, um discurso extremamente eu diria, do ponto de vista legal, absolutamente
inversão dos fatos, né? Porque ele também atribui, ele caracteriza como eles querem, e isso faz, no final, com que se alimente um discurso anticomunista, um discurso anti-liberdades, e as casernas são os locais onde se perpetuam isso. Ou seja, no julgamento do Supremo, você viu alguém dizendo, ele negando a participação no golpe, dizendo que, na verdade, ele era chamado de melancia, porque era vermelho por dentro. Isso é o tipo da expressão também que data, né, do momento da história brasileira em que o comunismo era algo que você tinha que perseguir, que você podia criminalizar, que essa linha ideológica, por si só, ela já deveria ser criminalizada, o que é um discurso extremamente autoritário e violento, né? Então, mas eu não tenho dúvidas que a gente precisa, sim, fazer, inclusive nos regulamentos militares, tá? Os regulamentos militares, a maioria deles ainda são daquela época. Você não conseguiu nem fazer uma reconfiguração, uma adaptação após 1988, a partir dos marcos da nova Constituição, se mantém ainda discursos muito daquela... E as escolas militares são esse risco. No que nós estamos vendo é uma tentativa deles de doutrinação, eles nos acusam de doutrinação, não é verdade? Mas o que eles querem fazer é doutrinação nas escolas militares, o que, felizmente, o TCU, inclusive, acabou questionando aí por conta de um concurso público, inclusive legal, que eles estavam fazendo para botar inspetores militares nas escolas militares do Tarcísio, em São Paulo. Já que a gente está falando dessa questão militar, eu queria que você tocou num assunto que muito me interessa, você disse que está estudado isso. Qual que é a consequência prática, deletéria, dessas escolas cívicos-militares na formação de parte da juventude do Brasil? E essa juventude é pobre, né? Não se fala escola cívico-militar para filho de rico, é sempre para filho de pobre, né, Luciana? Exatamente. Para os ricos, você vai dar as maiores possibilidades de estudos, né, de professores, de tecnologias, e para os filhos dos pobres, da classe trabalhadora, você vai botar a disciplina militar como mecanismo de controle. Né? Claramente, o que a gente verifica é que essa militarização que eles pregam é a militarização do controle social, ou seja, e quando você fala que a gente também não pode ficar só esperando o STF condenar, o papel da esquerda, nesse momento, é um papel de mobilizar e de disputar as consciências, né? Porque quando a gente vê o que a extrema-direita está fazendo, eles estão avançando, como avançaram nos 4 anos Bolsonaro, numa doutrinação com a lógica de ampliação do controle social justamente sobre os mais pobres, sobre aqueles aos quais, ao invés de você dar uma política pública emancipadora, e aí eu fico pensando, né, a gente tem aí Paulo Freire com uma importância tão grande, e a gente está colocando esses meninos em escolas militares, né, pagas com dinheiro público, para ser doutrinado por milico, com a cabeça ainda pré-democrática, vamos dizer assim, pré-constitucional e dentro de uma lógica que é extremamente perversa. Então, nessa disputa por consciências e para a gente poder aí, né, fortalecer a classe trabalhadora dentro das lutas emancipatórias, a gente precisa necessariamente também ter um sistema educacional que possa trabalhar para fortalecer que essa classe trabalhadora tenha um acesso, né, a uma educação de qualidade, socialmente referenciada, uma educação pública gratuita, para que essa classe possa resistir também. Quando se militariza as escolas, está querendo doutrinar no sentido de disciplinar e controlar, ou seja, de colocar essas pessoas, essa juventude, né, na base de apoio deles. Certo. Thalita, ainda não começou o Pode Par, né? A gente pode continuar conversando com... Podemos. Com Luciana? Então tá. Podemos. Então eu queria voltar para a questão do julgamento. Porque a gente entrou agora numa... Aliás, eu queria antes, Luciana, que você fizesse uma reflexão, uma análise do que você viu até agora, do que foram as estratégias de defesa. Me parece assim, algumas questões a gente já tratou aqui, eu, Thalita e os convidados, parece o seguinte, que não há nenhuma esperança, e os advogados parecem não terem nenhuma esperança de reverter as condenações. Mas nenhum deles se preocupou em
tratar diretamente em negar a tentativa de golpe, mas de colocar filigranas, né, judiciais e questões conceituais, porque me parece que negar a tentativa de golpe se tornou uma coisa um pouco ridícula. Você concorda com essa avaliação, não? Concordo, e vou te dizer assim, eu fui advogada criminal durante muitos anos, atuei aí em defesa de em um número significativo de casos, e como advogada eu consigo entender também essa estratégia deles. O que eu posso dizer é o seguinte, a estratégia foi, do ponto de vista político, desqualificar o Supremo, que foi o que o Bolsonaro e os outros fizeram. É o good cop e o bad cop. E aí, o advogado é aquele que precisa ter alguma proximidade ali com o juiz. Tanto que o advogado Braga Neto chega e fala assim, não, eu queria aqui dizer minha solidariedade ao Supremo e tal. Então, os advogados eles trabalham com essa liturgia, e uma liturgia que eles vão focar nos argumentos que eles consideram principais. Então, eu vi ali uma preocupação com argumentos, vamos dizer, formais. O que a gente chama de formais? A defesa não teve acesso àquele documento. Aí teve um outro advogado que falou, o Xandão não deixou gravar a acareação, eu queria ter gravado. Então, eles ficam tentando, que é o papel do advogado, né? Dizer lá filigramas, que nenhum deles me pareceu relevante, e na hora da defesa, na verdade, o golpe foi televisionado, né? A tentativa de golpe foi televisionada. O Bolsonaro fazia discursos golpistas todos os dias. Isso dificulta, né, o papel do advogado. Do ponto de vista dos militares, do coronel Heleno, talvez do Braga Neto um pouco menos, mas o advogado Braga Neto gritava que ele era inocente. Eram afirmações mais genéricas de inocência e menos alguma explicação lógica para aquele cenário que está ali instaurado. Então, achei interessante que o general Heleno, a tese do general Heleno foi dizer, não, eu estava distante de Bolsonaro, ou seja, o que ele estava fazendo eu não sabia. E dos generais também, teve a questão da Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia ainda falou assim, mas vem cá, ninguém está negando aqui. E, de fato, as provas são tão contundentes que não tem como negar. Aí os advogados, que são muito experientes, ali a maioria muito experiente, foi ali por um formalismo e foi aonde deu. A gente percebe nessa leitura que eles realmente também não tinham muito para onde ir. Luciana, um ou outro, acho que 2 ou 3 desses advogados argumentaram que estavam trabalhando pro bono, que não estavam cobrando daquelas pessoas. Aquelas pessoas têm dinheiro, enfim, e devem ter muito dinheiro. Isso é uma estratégia para, enfim, não levantar uma suspeita a mais sobre os clientes e a capacidade deles de pagar advogados caríssimos, escritórios caríssimos de advocacia, ou é também uma estratégia do advogado para estar aproveitando um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal e faz de graça para ter aquilo como uma vitrine profissional? Eu não sei se a gente pode ter essa noção se foi pro bono ou não, né? Inclusive, eu vi um comentário de que alguém teria falado que um dos generais, enfim, por vezes eles usam esses argumentos para atrair pena para seus clientes, por exemplo, para dizer, olha, ele é ferrado, ele não tem condição. Eu acho que é um pouco mais por aí. Mas alguém fez uma verificação e a aposentadoria, ou o salário, não sei se era aposentado ou ainda está nativa, era R$35 mil. Ora, quem tem R$35 mil por mês consegue pagar um advogado, né? Enfim, e os advogados cobram o que o cliente pode pagar, certo? Isso entra tem advogados ali, a maioria são advogados muito conhecidos, que não devem ter cobrado barato, mas aí um ou outro eu acho que fala isso mais para atrair, até perante a opinião pública. E uma coisa que é importante dizer, Leandro, é que é o seguinte, normalmente o julgamento, pelo menos antes da TV Justiça, antes dessa... Eu sou da época que antes a gente não tinha essa visibilidade toda. Né? Os advogados, hoje, eles falam não só para o tribunal, eles falam para a população brasileira que está assistindo, que normalmente não assistiriam à sessão do Supremo. Então, eu acho que ali tem uma disputa também pela opinião pública, além, porque eles acham que eles já sabem que eles não vão também ali conseguir ter algum ganho ali, convencer algum dos juízes, de tentar se passar por coitadinho. Em resumo, acho que é isso. O general Heleno, que é uma pessoa idosa, não, o Braga Neto, condecorado. Então, assim, você acaba fazendo uma defesa. E, por vezes, essa argumentação de que, não, ele não tinha condições, eu não sei dizer se isso é verdade, sinceramente. Eu acho que é mais uma cena.
Até Você acha que é possível? Luciana, você é advogada criminalista. Você é advogada criminalista, não é? Eu hoje só advogo em processo. Você é criminalista, né? Sou criminalista, professora de direito penal. Hoje eu não advogo mais, eu só faço litigância estratégica em projetos de extensão na universidade, porque eu sou professora da UFRJ, então eu atuo em alguns casos sempre pro bono dentro dos projetos de extensão na universidade. Mas você foi advogada de júri, você participou do tribunal de júri, você fez defesa no tribunal de júri? Uhum. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha possível que esses advogados, nesse processo, sejam capazes de convencer algum daqueles ministros, algum daqueles juízes, na maneira que um advogado de tribunal de júri consegue convencer jurados? É possível se imaginar que ministros mudem as suas posições, que me parece bastante consolidadas sobre o caso, diante da argumentação, da retórica e da fala daqueles advogados? Veja, os advogados sempre têm que acreditar que é possível, né? Que as pessoas se convençam. Nos júris, realmente, o papel do advogado é um papel muito importante, porque no júri você tem um júri leigo, são pessoas, né, que não têm formação em direito, e são pessoas que têm o conhecimento da causa ali quando elas chegam. Ou seja, as pessoas são sorteadas, elas ficam um mês à disposição do júri e são depois sorteadas para o juízo que tem júri, e elas tomam conhecimento do caso no momento que elas assumem o seu papel no conselho de sentença, com todas aquelas formalidades que muita gente conhece de filme, mas é uma formalidade. Você tem 7 jurados leigos. O juiz, que é o juiz formado em direito, que é o juiz-presidente, ele apenas preside. Quem julga são os 7 jurados, que pode ser 7-1, ou melhor, 6-1, pode ser 4-3, e por aí vai, 5-2. Já num tribunal que já tem prévio acesso a todos os documentos, e vejam que aqui estamos falando, já tivemos uma sustentação oral ali no início, né, quando foi recebida a denúncia, os ministros que quiseram participaram também, receberam os materiais da produção de provas. Então, são magistrados muito experientes, né, não só são juízes formados em direito, mas muito experientes, e são ministros do Supremo. Então, ninguém ali, eu acho, que vai se sensibilizar por algum momento, salvo se, por exemplo, isso pode acontecer. Eu acho que talvez o voto que esteja mais em disputa ali seja o voto do ministro Fux. Ou seja, se o advogado ele consegue ser convincente, ele fortalece ali o voto que me parece que deve ser um voto vencido do ministro Fux. Não digo em relação a tudo, eu acho que o Fux vai concordar com uma parte e vai depois, talvez na pena, na interpretação final, essa é a minha aposta, que ele vai divergir, assim, em parte somente. Mas aí, talvez, para ajudar, vamos dizer, né, você talvez estejam falando para o ministro Fux, que é o que talvez tenha mais sensibilidade para um voto mais favorável a essa acusação. Tá ok. Tá bom. Thalita, me parece que começou o Pode Par, não é isso? Isso, tô na tela. Eu só vou ler um comentário que chegou aqui para Luciana, que é do coletivo Educartoon, que é aqui do Rio também, né? Diz Nossa, aqui, boa noite, Luciana. Boa noite, né? O coletivo, e nós temos o Cabreira, que é um professor que está sendo perseguido aqui na rede estadual do Rio, toda a solidariedade, militante, professor de muitas lutas, que está sendo perseguido por sua atuação, e o coletivo Educartoon, conheçam aí no Instagram, eles têm todo um trabalho, né, de mobilização e de conscientização por meio dos desenhos, dos cartoons, um trabalho de muita qualidade e muito articulado, né, com a política, e questionador, importantíssimo esse trabalho, e toda a solidariedade aí ao Cabreira, que está sendo alvo, foi demitido injustamente pelo governador Cláudio Castro. E nós estamos nessa luta para que ele seja reintegrado e que seja cessada essa injustiça. Exatamente. Ele esteve aqui com a gente no programa, explicou, deu detalhes, tudo do que aconteceu. Realmente a gente está aí no apoio também para ele poder, para a justiça acontecer, né? E ele poder voltar a trabalhar.
Obrigada, vereadora. Mais uma vez agradeço aí por atender os nossos convites, vir aqui. Obrigada a vocês, foi um prazer, estou à disposição. Até logo. Obrigada. Obrigado, Luciana. Prazer enorme, viu? Um Tchau. abraço para você. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.